Da criação e da palavra de Deus. Aleluia. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que palavra maravilhosa nós vemos nesse salmo. Foi Davi que escreveu este salmo. E parece que tem duas partes este salmo. Na primeira parte, fala sobre a excelência da criação. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, elas olhando a excelência da criação, vendo que todos os dias o sol nasce. Todos os dias você planta uma semente e nasce. Quando você vê uma mulher grávida, você vê um milagre de Deus. Glória a Deus. Então, não tem como uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus falar que não existe Deus. Porque a natureza, a excelência, né, da criação está falando. Todos os dias o sol amanhece, agora é noite. Você olha para o céu, você vê as estrelas, você vê a lua. Todos os dias. Então, existe um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Então ninguém vai ter desculpa diante de Deus que eu nunca ouvi falar. Mas você pode falar assim, existe um Deus que criou todas as coisas e eu quero servir a esse Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitos estão com sede e todos aqueles que buscam encontram. Todos aqueles que querem, né, conhecer. E depois nós vemos na outra parte que o salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria. Ela vai a cada dia limpando o nosso coração, limpando a nossa vida, porque a palavra de Deus tem esse poder. A pessoa que medita na palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, que busca o Senhor, ela se torna mais sábia do que outras pessoas. Aí as pessoas falam assim: nossa, mas ela fala cada coisa bacana. Mas nós aprendemos na palavra de Deus. Ela faz as coisas de uma forma diferente. É porque aprendemos na palavra do Senhor. E essa palavra fortalece, ela é alimento. Ela nos enche de alegria. Aqui nós vemos os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
A palavra do Senhor alegra o nosso coração. Nós vemos o mundo aí, as pessoas aflitas, com tantos problemas, correndo de um lado para o outro, desesperado. Mas aquele que medita na palavra de Deus, que busca a face do Senhor, ele é alegre. Aleluia. Porque a palavra de Deus alegra o nosso coração. Ela nos dá esperança. Porque a palavra fala de um Deus poderoso, de um Deus que cuida, de um Deus que protege. Então nós não precisamos temer. Nós temos um Deus que cuida de nós. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que delícia, meditando na palavra de Deus, os nossos olhos enxergam mais do que os outros. Porque nós enxergamos solução, nós enxergamos beleza, nós enxergamos tudo de melhor, porque a palavra de Deus ilumina os nossos olhos. Amém. O crente é uma pessoa diferente, porque é a palavra de Deus que alegra, que ilumina. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Se existe uma coisa que nós que servimos ao Senhor é o temor. Né? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Surgem oportunidades na nossa vida, momentos difíceis, e o temor faz toda a diferença na nossa vida. Não, isso eu não posso fazer. Não, isso não agrada ao meu Senhor. Surge, né? As coisas, a pessoa fala, não, mas isso aí é uma coisa legal, vamos fazer. Fala, não, peraí, o Espírito Santo fala no nosso coração, não, eu não posso fazer isso. E você então diz que não pode, porque o nosso objetivo, o nosso propósito de vida é servir ao Senhor, é obedecer ao Senhor. Então o temor do Senhor, ele é límpido. Porque você aprende a palavra do Senhor e você quer obedecer à palavra do Senhor. Nós vemos no mundo coisas diferentes. O mundo está com um outro jeito, que eles querem dizer que é certo, mas não é, porque a palavra de Deus não diz que é certo. Então nós que ficamos com a palavra de Deus, né? Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar de favos. À medida que nós meditamos na palavra de Deus, à medida que nós aprendemos, nós sabemos o quanto essa palavra é doce, o quanto essa palavra nos dá prazer, nos dá alegria. A gente começa a ler a palavra de Deus, a gente não quer parar mais. Você começa a ler, aí você tem que parar. Porque você tem que fazer serviço, você tem que correr de um lado para o outro. Porque a palavra de Deus é doce, ela é maravilhosa. Ela alegra o nosso coração e ela fala conosco. É o único livro que você tem o escritor, né? Juntinho com você, nos ensinando. É a palavra de Deus. Como é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor, aqui neste versículo, diz assim, além disso, por eles se admoesta o teu servo. A palavra de Deus nos corrige. Às vezes alguém fala, você precisa fazer assim, 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 e você não consegue fazer. Mas quando você lê a palavra, ela vem nos corrigir. Ela vem falar o que nós precisamos fazer. E quando você faz de acordo com a palavra de Deus, dá certo. Quando você faz de acordo com a palavra de Deus, dá certo. Então, nós precisamos estar cada dia meditando na palavra. E hoje, a irmã Lúcia leu, né? A irmã Sueli, né? Leu a palavra. A outra irmã? Sônia. E quanto de palavra? O pastor leu a palavra. Quanto da palavra está sendo falada nesta noite? Que vem nos ensinar, que vem nos fortalecer, nos corrigir. Não precisa chegar e falar assim, não, você não pode fazer isso, não. Não, a palavra de Deus, ela nos dá direção. E aquele que a cada dia aplica a palavra de Deus na sua vida, essa pessoa é vitoriosa. Essa pessoa anda de vitória em vitória, de bênção em bênção. Vem luta? Vem. Mas o Senhor nos dá a vitória, porque Ele está conosco, Ele nos corrige, Ele mostra o que precisamos fazer, né? Aqui na continuação desse versículo,
em guardar a palavra de Deus, há grande recompensa. As pessoas que não têm Jesus não entendem isso. Da recompensa que nós temos em guardar a palavra do Senhor. Muitos falam, mas isso aí, né? Quem não tem fé não faz, não é mesmo? Mas nós que descobrimos esse tesouro, nós sabemos a recompensa. Cada dia. Aleluia. Eu sou uma testemunha de que vale a pena obedecer a palavra de Deus. Meus pais se converteram, eu ainda era bem criança, tinha 6 anos de idade. E cresci ouvindo a palavra de Deus, e cresci aprendendo, indo para a escola dominical, indo nos cultos de terça-feira. E ali, quando era jovem, tinha os trabalhos de jovens, onde a gente também aprendia muito. E fui crescendo, e realmente a grande recompensa para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então é muito maravilhoso quando nós tomamos a decisão de estar todos os dias com a palavra de Deus. Ler, meditar, pedir para o Senhor, me ensina, Senhor. E aí você vai tornando sábio a cada dia, para dar um conselho, para ajudar. Porque as pessoas que não têm Jesus, que não conhecem a palavra, elas não sabem o que fazer diante de lutas, de problemas. Mas nós, lendo a palavra de Deus e o Espírito Santo conosco, Ele nos dá sabedoria, Ele dirige a nossa vida. Aleluia. E aí você fala, eu tenho que fazer isso, porque o Espírito Santo está falando no seu coração. Então você sabe que não precisa brigar para conseguir o que você quer. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar. Nós devemos estender a mão, nós devemos ajudar. Se alguém faz você de bobo, você não perde nada. Você fala, a pessoa faz, às vezes tem coisas que eles fazem e a gente fica triste, que nós somos humanos, né? Mas você entrega na mão do Senhor e fala assim, olha o que aconteceu. E o Senhor cuida de você. Isso é maravilhoso à medida que nós aprendemos a palavra de Deus. Como é maravilhoso, irmãos, estamos na presença do Senhor. Hoje, Deus tem uma bênção para cada um de nós. Você saiu da sua casa, você se arrumou, veio toda bonita para a casa do Senhor, todo bonito. Você tem uma bênção do Senhor reservada para você. Amém, glória a Deus. Porque o Senhor se agrada disso que nós fazemos, de buscar a face dEle, de cantar, de orar, de adorá-lo. É simples, mas o Senhor se agrada. O Senhor não é complicado. O nosso Deus não é complicado. Ele recebe tudo aquilo que nós temos de coração oferecer para Ele. Aí aqui o salmista diz, quem há que possa discernir as próprias faltas? Que uma das coisas que acontece na nossa vida é que nós queremos agradar o Senhor. Mas nós sabemos que somos humanos e falhos. Mesmo que eu tente fazer as coisas certinho, eu faço coisa que desagrada. E o salmista diz, quem pode discernir as próprias faltas? Aí ele pede para o Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Porque quando nós percebemos que estamos fazendo algo que não pode, a gente já pede para o Senhor perdão, né? Você fez uma coisa e fala, nossa, isso aqui o Senhor não gosta. Você já pede perdão, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, me ajuda. Mas e aquelas que a gente nem percebe? Mas mesmo essas que nós não percebemos, o salmista diz, absolve-me, perdoa-me, Senhor. E Ele nos atende, irmãos. É maravilhoso, né? Aí ele faz um pedido aqui para o Senhor. Também da soberba guarda o teu servo. Isso é uma coisa que, né? Ficar querendo achar que é melhor que os outros. Que isso, guarda. Guarda o teu servo. Que ela não me domine. Porque muitas pessoas têm qualidades, têm coisas boas. Mas ela não pode ficar se achando melhor que os outros. Porque o Senhor dá dons, dá qualidades, tudo é para servir ao Senhor, tudo é para fazer a vontade do Senhor, tudo é para a glória e honra dele. Então, o salmista diz, guarda que para que isso não venha atrapalhar a minha comunhão, o meu caminhar com o Senhor. E esse pedido, ele ainda diz,
serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Olha que maravilha. Quando você pede para o Senhor. Porque quando nós queremos ser tudo certinho, a gente erra, né? Mas quando nós pedimos para o Senhor, Senhor, me ajuda a ser fiel a Ti. Senhor, me ajuda a fazer a Tua vontade. Senhor, me ajuda a Te obedecer. O Senhor nos ajuda e nós fazemos aquilo que agrada o Senhor. Quando nós nos diminuímos, o Senhor pode nos usar. Né? E o Senhor nos usa, porque Ele opera todos os dias na nossa vida. O Senhor é tão maravilhoso. O mundo está de olho em nós, irmãos. Essa é uma grande verdade, né? O mundo está de olho. Ah lá, está indo para a igreja, um vizinho vê, né? Ah lá, está indo para a igreja. Olha, ela só usa saia. Estão todos de olho. Mas isso é testemunho. Isso é testemunho que nós servimos um Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas gostariam de ter isso que nós temos? Só que eles não vêm para a casa do Senhor. Eles querem ficar enrolados com tantas coisas que o mundo oferece. Eles não vêm, você convida. Ah, outro dia eu vou. Ah, hoje eu não posso. E vem, dão as suas desculpas. Mas nós estamos na casa do Senhor, buscando ao Senhor, e que o Senhor possa receber o nosso louvor, que o Senhor possa receber a nossa adoração, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. É isso que nós queremos, louvar e adorar o Senhor. E Ele nos criou com esse propósito. Então, quando nós reconhecemos isso e vamos para a sua casa, para a sua presença, no nosso lar, o Senhor precisa ser honrado e glorificado. O nosso lar precisa ter temor de Deus. E o Senhor está conosco, nos ajudando a cada dia. E nós devemos encher o nosso coração da palavra de Deus. Encher a nossa mente. Nós não podemos deixar que outras coisas venham ocupar. Você precisa enfrentar muitas coisas. Mas a sua mente deve estar cheia da palavra de Deus, cheia de agradecimento a Deus, cheia de louvor a Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. E que o Senhor possa nos receber a cada dia. Nós vemos na palavra do Senhor como que o Senhor trabalha na vida das pessoas, né? Eu, quando olho, leio lá no Velho Testamento, José, um jovem José, 17 anos ali, obediente ao seu pai, fazendo a vontade do seu pai, passou por lutas tão grandes. Quem já leu a história de José viu que a vida dele não foi fácil. Em obediência ao seu pai, ele vai ter notícia dos seus irmãos. Mas os seus irmãos tinham deixado coisas ruins entrar no coração deles. E quando ele apareceu ali por causa dos sonhos que José teve, eles acharam que poderiam impedir de que o sonho de José se realizasse. Mas o que aconteceu? Eles jogaram José numa cova. Ah, ele morre e o sonho que Deus deu para ele vai acabar. Mas não acaba, porque ele era fiel a Deus. Ninguém consegue destruir uma pessoa que é fiel a Deus. Aleluia. Porque se ela matar esse corpo, nós vamos estar com o Senhor. Ela não consegue. E aí José puseram na cova para ele morrer. Aí um teve uma ideia lá melhor, falar assim: não, vamos tirar José dessa cova, vamos vender. Lá veio numa caravana de ismaelita, a gente vai faturar, né? E vendê-lo, mas o plano de Deus sendo cumprido. Né? E ele foi, mas ele não entendeu porque aquilo estava acontecendo com ele. De repente ele veio aos seus irmãos de uma forma tão agressiva, né? E ele vai e se torna escravo lá no Egito. Mas ele deixou de adorar Deus? Não. É isso que nós vemos que bonito na vida de José. Ele foi para o Egito. E lá no Egito ele continuou sendo fiel a Deus. E a Bíblia diz que Deus era com ele. Tudo que José fazia era abençoado. Glória a Deus, aleluia. E Deus era com ele.
E o que aconteceu? Ele foi trabalhar na casa de Potifar. Mas ali naquela casa, fazendo tudo, o seu patrão gostou demais dele, colocou tudo na mão dele. E ele fazendo tudo certo, porque ele temia a Deus. Mas a mulher de Potifar não gostou, né? Queria alguma coisa, mas ele manteve fiel a Deus. Isso, irmãs, Deus vê. Ele estava lá no Egito, longe da família, sem esperança de ver seu pai novamente. Mas ele tinha temor de Deus. E ele falou, não, né? Continuo firme, porque é Deus que cuida de nós, irmãs. Amém. Se você pensa que você está se cuidando, você tem que fazer a sua parte, mas quem cuida é Deus e nós devemos confiar no Senhor. Amém. E ali, diante daquela situação, ele foi para uma prisão. Você fala, mas que isso? Ele teme ao Senhor e está acontecendo tantas coisas assim. O Senhor tem o seu caminho. Na hora certa, o Senhor vem ao encontro daquele que é fiel. Aleluia. Glória a Deus. E José estava naquela prisão e ele agiu de tal forma ali naquele lugar que ele ficou cuidando dos outros presos. Ficou cuidando. Deus era com ele. Deus é com você, irmã. E Glória a busca Deus. o Senhor, que faz a vontade do Senhor, que é temente a Deus, que não deixa coisas ruins vir Glória a Deus. comunhão com Deus. E ali naquela prisão teve 2 que trabalhavam com o rei que foram presos. Fizeram alguma coisa errada lá, alguma coisa que desagradou o rei e foram presos. E eles tiveram sono. Todos os 2 teve sono. E José percebeu que eles estavam tristes, perguntou o que está acontecendo com vocês, e eles contaram. E José falou, tem um Deus que interpretou o sonho daqueles 2. Só que o sonho de um não foi muito assim legal, porque falou que ele dentro de 2 dias ele ia sair da prisão e ia ser morto, né? Mas o outro ia voltar a servir o rei. E ele faz um pedido. Lembra de mim. Mas ninguém lembrou dele. Ninguém lembrou de José. Pensa. Que situação. Por isso que nós devemos ter fé em Deus e seguir o Senhor. Porque quantas das vezes, lembra de mim. Você entrou naquela firma, né? Vê se consegue uma vaga para mim, né? Com os jovens querendo emprego, né? Tudo. Mas quem abre porta é o Senhor. Glória a Deus. É o Senhor. Glória a Deus. E de repente o rei tem sonho. E ninguém interpretava o sonho. Aí foi nessa hora que esse um falou assim, olha, lá na prisão tem um jovem que interpretou o meu sonho. E o rei ia matar todos lá porque não tinha ninguém que interpretasse. Chamaram José. E José interpretou o sonho do rei. Vacas magras comendo as vacas gordas. Né? Geralmente pensa na gordinha comendo as vacas, né? Mas era o contrário. Depois, espigas e mirradas, né? Engolindo. E José interpretou este sonho e falou assim, olha, nós vamos ter 7 anos de muita fartura. E depois virá anos de fome. Então, nesse tempo de fartura, o rei deve guardar mantimento, para que quando vier a fome, nós tenhamos. E falou para o rei, o senhor deve arrumar uma pessoa capacitada para fazer isso, porque para guardar alimento, né? E o rei naquele momento falou assim, se Deus mostrou para você, revelou para você, então você é o homem que vai fazer isso. E todo mundo conta, né? Fica feliz e nós também nos alegramos que ele saiu da prisão e foi ser o segundo lá no Egito, resolvendo todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Aquele que é fiel ao Senhor, Glória a Deus. ele cuida. Glória a Deus. Ele cuida.
E nós vemos, a Bíblia está cheia de personagens fiel ao Senhor, que o Senhor cuidou. Quando nós olhamos Daniel ali, desde o comecinho da sua vida, ele não se contaminou com os manjares do rei. E foi fiel ao Senhor. E ele era de tal forma, fazendo tudo certinho, que eles queriam pegar ele em alguma falha. Então eles inventaram alguma coisa para poder depois, né, acabar com ele. Mas todo que se levanta contra aquele que serve a Deus não prospera. E o que aconteceu com Daniel? Foram lá, pediram para o rei, que tem pessoas aqui no reino que adoram outro Deus. E só teve, né, rei de adoração. E o rei assina, né, um decreto. E o que aconteceu com Daniel? Depois que o rei assinou o decreto, olha você vê os inimigos. Aí foi lá, ó, Daniel, 3 vezes no dia, ele orava a Deus. E ainda abria a janela do seu quarto lá do lado de Jerusalém, porque ele era cativo ali na Babilônia. E orava ao Deus do céu. E quando o rei viu isso, o rei gostava de Daniel. Mas como ele tinha dado a palavra, ele tinha que cumprir a palavra dele. E aí, tinha que jogar na cova dos leões. E os leões ali naquela cova, eles estavam com fome. E aí jogaram Daniel. Mas o rei não conseguiu dormir. Porque ele gostava de Daniel. E de manhã, bem cedinho, ele foi lá. Daniel, será que o seu Deus te salvou? E o que aconteceu? Daniel estava ali, vivo. Porque Deus tinha guardado Daniel. Glória a Deus. Que pode nos guardar, irmãs, diante das situações do mundo, porque o Senhor, você tem um propósito na sua vida, você vai para o céu, você vai encontrar com Jesus no momento certo. Antes, não. Ele está com você, ele te dá vitória. Aleluia. E isso aconteceu com Daniel. Ele saiu e aí quem morreu foi aqueles outros, né? Jogaram eles e a família, coitada da família, foi tudo junto, né? E diz que antes que chegasse no fundo, já os leões estavam atacando. Irmãos, quem serve a Deus é maravilhoso. Embora muitas vezes o inimigo quer pôr medo na gente. Ele quer que você desista de estar servindo ao Senhor. Ele quer que você desista dessa caminhada de fé, mas permaneça firme na presença do Senhor, buscando ao Senhor. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos como que o Senhor é maravilhoso. Por isso que essa parte do Salmo que fala, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Isso tudo é verdade, para vivermos nesse mundo, um mundo que está indo de mal a pior, um mundo que está indo a ladeira abaixo. Mas nós que servimos ao Senhor, nós estamos com a nossa fé, a nossa esperança naquele que tudo pode, naquele que transforma vidas, naquele que liberta, naquele que batiza com o Espírito Santo, que renova, que enche, que fortalece. É nesse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós amamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. A palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem não foi feito para ter essa vida aqui, morrer e acabar. Nós temos a vida eterna. E só em Jesus para termos a vida eterna, porque aqueles que não têm Jesus é condenação eterna. Então precisamos, irmãos, a cada dia falar de Jesus, falar dessa esperança maravilhosa, que Jesus tem poder para transformar a vida das pessoas, que Jesus tem poder para fazer do homem uma nova criatura, que Jesus muda a vida das pessoas, liberta a pessoa
do pecado. Porque o pecado faz a pessoa ser escrava, o pecado judia das pessoas. Mas Jesus morreu naquela cruz para salvar, para libertar, para dar vida eterna. E nós precisamos a cada dia, como servas do Senhor, falar de Jesus. E sabe como que nós falamos de uma maneira muito eficiente? Orando. Glória a Deus. Você fala como assim? Ore, busque ao Senhor, fala, Senhor, coloca no meu caminho pessoas que precisam, que necessitam ouvir da tua palavra. Porque muitas das vezes nós queremos ir, né? Mas quando nós pedimos, o Senhor coloca. E a pessoa chega, você fala de Jesus, fala que Jesus é o Salvador, que Jesus transforma a vida, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo quando ele aceita Jesus e segue a Jesus. Porque só Jesus tem poder para perdoar pecado. Só Jesus pode levar o homem para o céu. Aleluia. Então Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, que é Deus, a não ser por mim. E nós encontramos Jesus. E nós estamos aqui porque temos Jesus. Mas muitos não sabem disso. Muitos não têm ouvido essa palavra. Porque para aceitar a Jesus e segui-lo, nós precisamos ter uma revelação de Deus. E nós louvamos a Deus porque nós tivemos essa revelação. Nós cremos em Jesus. Se você crê em Jesus, você teve essa revelação. Porque se não tem revelação, você não vai querer vir na igreja, você não vai nada. Porque não crê em Jesus, não tem fé, vai levar uma vida do quê? Diferente, né? Vai achar que os prazeres do mundo são mais bacanas, mais legais. Mas quando nós cremos em Jesus, o aceitamos como nosso Salvador, sabemos que nós temos a vida eterna. Então, é diferente. O nosso prazer é estar na casa do Senhor, é meditar na lei do Senhor, é adorá-lo, é buscá-lo. E queremos mais e mais e mais e mais do Senhor. Que nesta noite, o Espírito Santo possa nos renovar, nos fortalecer, sabendo que aonde nós estamos, nós somos luz, porque a luz de Cristo brilha em nossas vidas. E o mundo olha e fala, é diferente, porque Jesus está conosco. E que Ele nos dê a palavra certa para estas pessoas que estão desesperadas no mundo, necessitadas de um Salvador. Porque nós temos o nosso Salvador maravilhoso e temos o Espírito Santo nos ajudando a levar essa palavra maravilhosa para o mundo perdido em trevas. E sabemos que Jesus Glória a está Deus, voltando, né? glória a Deus. Não temos mais tempo. Não há mais tempo. Jesus está voltando. Então vamos levantar a nossa cabeça e falar e levar essa palavra maravilhosa através da nossa vida, através de contar o que Jesus faz para as pessoas, louvando o seu nome. Se você não consegue falar de Jesus para a sua vizinha, coloca um hino, ou mesmo você canta, ora, Senhor, unge esse hino e começa a cantar. E o Espírito Santo vai tocar no coração da pessoa. Ou então, através do WhatsApp, manda mensagens. Aleluia. Falando que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus transforma. E assim o Senhor vai dando sabedoria para nós levarmos a mensagem dele a esse mundo. Amém. Porque o nosso coração dói. Né? Ver para as pessoas, fala, Jesus veio hoje. Meu Deus, fulano, será que está salvo? Ciclano, será que está salvo? Não é assim que a gente pensa? Se Jesus veio hoje, nós queremos ir para o céu, mas queremos também que as pessoas encontrem Jesus e possamos todas ir para o céu. Que dia maravilhoso, irmãs. O dia que nós estivermos lá no céu, na presença do Senhor, adorando aquele que vive e reina para sempre. Eu agradeço a oportunidade. Oh, maravilha.